Olá, professores e estudantes, né? Estamos aí na nossa aula do 7º ano de Ciências aqui com o professor Daisson Jardim. Então vamos ver aí o que vamos continuar estudando. Vejam, na nossa aula 43, não é? Então, objeto de conhecimento, história dos combustíveis fósseis e das máquinas térmicas e aí o uso também das tecnologias. No detalhamento, vamos ver aí sobre a Revolução Industrial e a evolução das máquinas térmicas. Então, assim, vamos acompanhar nossa aula de hoje. Aí nós temos o nosso assunto a respeito, né, dos combustíveis fósseis e de como isso foi muito importante lá, né, na época da Revolução Industrial. Vejam aí que lá no início, né, na Inglaterra, onde teve início a Revolução Industrial, aquilo foi uma etapa muito importante para o avanço, né, das tecnologias e até a criação das primeiras máquinas, né, as máquinas térmicas. E o quanto isso foi importante para que essas máquinas evoluíssem, né? Então, vejam aí que na Revolução Industrial, vejam, as máquinas, né, elas substituíram várias ferramentas e eliminaram algumas funções que antes eram exercidas pelos operários. Então, vocês estão vendo aí na nossa imagem, né, em que tinha lá os trabalhadores, aquelas máquinas em que eles operavam, era uma atividade de manufatura, toda ela artesanal naquela época, precisava da presença, né, do homem, o homem como figura, né, de trabalho, de que estava ali um trabalhador para executarem aquelas funções, né, mas que aí no período da Revolução Industrial, né, foram aí ocorrendo as substituições dessas várias ferramentas. E as máquinas térmicas, elas foram muito utilizadas nesse processo. E aí nós vamos agora saber um pouco mais como foi esse período da Revolução Industrial, tá? Com o professor Artemison, que vai dar uma explicação para a gente como foi esse período que aconteceu lá na Inglaterra. Um pouco de história aí para a gente, vejam aí. Olá, alunos, tudo bem? Estou aqui com vocês para a gente conversar um pouco sobre história, sobre a Revolução Industrial. Normalmente, quando você for ler a respeito dessa questão, você vai ver que a Revolução Industrial está dividida comumente em 3 fases. Primeira, segunda e terceira revoluções industriais. E o que caracteriza cada uma dessas fases? Inicialmente, na primeira Revolução Industrial, nós vamos ter o surgimento das primeiras máquinas. Ou seja, é o processo de passagem da manufatura, ou seja, o trabalho feito a partir da força de trabalho dos braços do homem, com as primeiras máquinas que vão surgir nesse momento, como por exemplo o tear mecânico, não é? Movidos a vapor também algumas outras dessas máquinas, como por exemplo os primeiros navios que vão começar a fazer longas viagens entre os continentes levando passageiros e mercadorias. Então são alguns dos exemplos dessa primeira forma, né, que vai ter a Revolução Industrial, ou seja, a saída do trabalho simplesmente manual do homem para o trabalho das máquinas. Aqui vai ter início aí mais ou menos em 1750, no século XVIII. Já a segunda fase, em 1850, nós vamos ter o surgimento de novas fontes de energia, como por exemplo a utilização do petróleo e, claro, o surgimento de novas formas de transporte, como o trem, o surgimento dos motores de combustão interna também, além de equipamentos de comunicação, como por exemplo o telefone e o telégrafo. Tá? Então são algumas características desse momento. E por último, na terceira fase da Revolução Industrial, claro que nós vamos ter
ainda também a continuidade do desenvolvimento de todas essas tecnologias, o avanço da medicina, como, por exemplo, a descoberta da penicilina e de algumas outras vacinas também, né? A continuidade também da questão, por exemplo, o desenvolvimento de metais que vão também facilitar o processo da construção civil, tá? Novas ligas metálicas vão surgindo. Mas lembre que o aço, por exemplo, foi descoberto na segunda Revolução Industrial. Mas na terceira, isso sofre transformações, novas transformações. Além de que nós vamos ter o advento da internet, o advento, né, dos computadores, dos microchips e novas tecnologias que estão surgindo. E um grande exemplo desse momento vai ser, por exemplo, a corrida espacial na chamada Guerra Fria, quando o homem chega à Lua. E lembrando que essa terceira fase, que começa em 1950, dura até os dias de hoje. Tá bom? Obrigado pela atenção de vocês. Vocês acompanharam aí nessa fase da história, né, que foram vividas lá na época da Revolução Industrial, primeira fase da Revolução Industrial, segunda fase da Revolução Industrial e a terceira fase da Revolução Industrial, né? Então é importante nós observarmos, nós compreendermos o quanto ao longo desse período, né, dessas várias fases da Revolução Industrial, do que ocorreu no mundo naquela época, o homem, a força do homem e a utilização das mãos como manufatura, né, um trabalho artesanal, ele foi ao longo do tempo sendo substituído. E até hoje ainda assim, a gente tem esses grandes avanços das tecnologias que continuam fazendo com que essa substituição ocorra, né? Mas que grandes avanços ocorreram naquela época com a evolução das máquinas. E aí nós vamos ver que as primeiras máquinas, né, térmicas, eram térmicas, né? Tinha a presença ali do calor, da temperatura, né? Que elas foram inventadas no século XVIII. Né, consumiam grande quantidade de combustível para produzir um trabalho relativamente pequeno. E aí foi por volta de 1770, com o inventor escocês James Watt, que apresentou um novo modelo de máquina térmica. Então, olha aí, eles estavam ali, aqueles pesquisadores da época, vamos chamar, né, aqueles inventores, porque eles estavam criando, eles estavam construindo novas máquinas, né, naquela época. Então, aí foi o início, máquinas mais simples e que foram avançando ao longo do tempo. Veja aí que as primeiras máquinas térmicas, aí chamada de Eolípia, ou máquina a vapor de Heron, tá? Então, Heron, de Alexandria, criou um dispositivo que transformava, né, energia térmica em energia mecânica. Então, aí já está um grande princípio, né, de uso dessas máquinas, o uso do calor, da temperatura, e que havia ali um processo, né, de transformação dessa temperatura em energia mecânica. O que seria energia mecânica? Um tipo de energia que causava um movimento, uma movimentação de algo, né? Então, essa movimentação estava ali acontecendo nessas máquinas para que elas pudessem, então, ser utilizadas de algum modo naquele grande crescimento, né, da industrialização e da força do capitalismo que ocorreu lá naquela época da Revolução Industrial. Mas vamos continuar aí, que essa máquina, né, ela ficou esquecida por muito tempo, né, por cerca de 18 séculos, até que isso daí é desde o início, mas que ela retornou aí durante a Revolução Industrial na Inglaterra, né? E o seu conceito veio à tona, desenvolvido e aplicado em larga escala. Então, os primeiros exemplos ali de usos dessas máquinas, que era a Eolípia, elas ali foram, embora inventada e deixada lá, para que isso vai servir, nessa máquina vai servir, foi na Revolução Industrial que ela encontrou ali um
o meio de ter uma aplicação e de uso no dia a dia. Então, nós temos aí um vídeo, né, uma imagem, em que vai aí representar para nós, aliás, primeiras máquinas, né, térmicas, Eulípila ou máquina a vapor de Heron. Então você está vendo aí uma estrutura simples, né, mas que tinha grandes princípios, né, envolvidos ali. Então vamos agora acompanhar um pouco de como era a movimentação, de como era essa transformação da energia, né, térmica em energia mecânica. Vejam aí. Muito rápida, né, mas tem ali um foguinho embaixo, tá? Vocês estão vendo aí uma leve movimentação dessa chama. É uma chama, tá bom? Embaixo. E essa chama está sendo ali concentrada e recebida por essa estrutura superior que vocês estão vendo em movimento. Ela vai aquecer ali a presença de água que está ali envolvido. E quando essa água muda de estado físico, né? Ela sofre o aquecimento e muda de estado físico, é que pela saída do vapor causa essa movimentação aí na estrutura superior, como vocês estão vendo, tá bom? Então, essa movimentação tem duas saídas, né? Tá sendo representado aí pelo vapor, vocês estão vendo, e que é esse vapor que vai causar ali a movimentação. Então, aí está o princípio. Como que o uso do calor, né? Como isso influencia numa mudança de estado físico da água, né, por aquecimento, e ali vai causar ebulição, e que vocês têm esses conceitos, né, de mudança de estados físicos da matéria, né? Ali está participando no caso da água, e na presença do vapor, ele vai causar, que já é energia mecânica, né? Já está sendo ali representada a energia mecânica, mas que isso eram denominações que foram sendo adotadas ao longo do tempo, mas que causava a movimentação dessa estrutura superior, conforme vocês estão vendo aí, tá bom? Então essa é a chamada Eulípila, é uma máquina térmica de Heron. Tá? Então, esse foi ali o primeiro entendimento do quanto poderia ser utilizado essa energia, né, térmica transformada em energia mecânica, tá bom? Então, vejam aí que as máquinas térmicas e sua importância, né, para a Revolução Industrial. Então, elas permitiram aumentar a produção em uma escala nunca vista antes. Isso permitiu que mais mercadorias fossem produzidas a um custo menor, né? Então, como exemplo, temos aí as locomotivas a vapor. Aumento que essas locomotivas, como vocês estão vendo aí na imagem, como o próprio nome diz, locomotivas a vapor. Então, tinha ali essa energia do calor, né? E a propulsão, digamos, a movimentação de toda a estrutura da locomotiva era a vapor. E assim, imaginem, eles conseguiram ter uma movimentação na superfície em grandes distâncias, né? E a partir disso ocorria o transporte, né, da produção industrial, a distribuição da produção industrial a uma distância maior, em áreas, em uma escala maior, né? E assim, por consequência, o aumento das áreas comerciais e também o início das exportações. O que são as exportações? É quando toda uma produção de um determinado local, ela é enviada para fora dos limites territoriais, né, digamos, de uma cidade, de um país. Então, é avançado, é ultrapassado os limites territoriais, então é exportado. Então, desse modo, teve ali o início das exportações. E só para aproveitar que importações é quando é trazido, né, quando no caso, entra num determinado local
aqueles produtos, tá? Então, neste caso, assim como as exportações aumentavam de um país de origem da produção, de um local de origem dessa produção industrial, em um outro local, em outro país, era denominado como importação, né? Eles entravam produtos vindos de fora para aquela outra localidade. E assim, a movimentação comercial, né, acontecia entre aqueles vários países. E isso foi a grande, digamos, os avanços da Revolução Industrial que iniciou lá na Inglaterra, né? Então, assim, o capitalismo foi se tornando cada vez mais forte e continua, né, até hoje. Então, vamos ver os tipos de máquinas que estavam participando desse processo, né? Tipos de máquinas térmicas e seu funcionamento. Então, elas têm uma classificação. E essa classificação, elas são classificadas quanto ao tipo de ciclo termodinâmico ou quanto ao tipo de combustão, tá? Então, toda máquina térmica possui um elemento que chamamos de fluido de trabalho e na maioria das vezes é a água que é esse fluido de trabalho, tá? Então vamos ver aí, acompanhar esses dois tipos de classificações das máquinas térmicas. Então, no primeiro tipo é o ciclo termodinâmico. Então, classificados quanto ao tipo de ciclo termodinâmico. Tá? Então, temos as máquinas térmicas de ciclo fechado, em que esse fluido de trabalho passa por um ciclo que o obriga a apresentar as mesmas condições termodinâmicas no início e no fim da realização daquela ação, daquela atividade, né? No caso chamada de trabalho, ali. Tá? Então, exemplos são as centrais a vapor, né? Em que estavam ali participando desse processo, do mesmo tipo que esse trabalho entrava, ele chegava lá ao final daquele processo, né? E isso era denominado as máquinas térmicas de ciclo fechado. Mas também tem a classificação das máquinas térmicas de ciclo aberto, né? É um outro tipo dessa classificação quanto ao ciclo termodinâmico. Então, nesse tipo de máquina térmica, as características do fluido de trabalho não são as mesmas no início e no fim da realização de trabalho, tá? Então já há ali uma diferença desse processo, do início e fim desse processo. Então, exemplos disso são os motores a combustão, tá? Então, esses motores a combustão ali, eles, como o próprio nome diz, já tem ali uma presença, né, de um trabalho que está sendo realizado ali de combustão, de queima, e lá, ao final desse processo já tem alteração daquele produto, daquele fluido de trabalho que iniciou e ao final será outro. Tá bom? Então, esses são os dois tipos da classificação quanto ao ciclo termodinâmico: máquinas térmicas de ciclo fechado e as máquinas térmicas de ciclo aberto. E a diferença entre elas é o início e fim, né, desse processo quanto ao fluido de trabalho que está ali sendo envolvido nesse mecanismo, ok? Vamos ver agora um outro tipo de classificação. Vejam aí, que é uma classificação quanto ao tipo de combustão, tá? Então, há também dois tipos de máquinas. Então, as máquinas térmicas de combustão externa, né? E nessas máquinas, nesse tipo de combustão externa, as máquinas, o fluido de trabalho não entra em contato com os produtos da combustão, da mistura do ar combustível, tá? Então, por isso, essas máquinas precisam estar equipadas com um sistema de trocadores de calor. Então, aí já temos as caldeiras a vapor, tá? E essas caldeiras a vapor, elas inclusive são utilizadas, né, até hoje. Tem muito ainda processo industrial na indústria alimentícia, na indústria farmacêutica, em que acontece esse tipo de combustão
externa, tá bom? Mas também tem um segundo tipo, uma segunda classificação quanto ao tipo de combustão, sendo interna. Vejam aí, né, essas máquinas térmicas de combustão interna, né? Nestas máquinas, o fluido de trabalho é justamente a mistura do ar combustível. Então, ocorre uma mistura ali dentro, dispensando, portanto, os trocadores de calor, o que significa uma parte do processo termodinâmico e, assim, aumentando a eficiência da máquina. E, como exemplo, nós temos aí os vários tipos de automóveis, os motores de automóveis, como nós vemos, né, ainda temos hoje, grandes máquinas, né, e aqueles motores, né, eles têm aí um tipo de combustão, né, uma máquina térmica de combustão interna, e que lá dentro, né, não precisa desses trocadores de calor, há sim a mistura de ar e combustível dentro de todo o processo que está acontecendo no motor lá dentro. Tá bom? Então, nós temos aí essas classificações, né, dos tipos quanto ao ciclo termodinâmico, tá? Então, esses ciclos termodinâmicos são fechados e abertos, né? E também quanto ao tipo de combustão. E aí, então, essas máquinas, né, quanto ao tipo de combustão, elas têm aí externo ou interno, tá bom? Então, uma classificação para o avanço, né, a evolução dessas máquinas, como aconteceram desde aquela época até hoje. Tá? Então vejam aí, nós vamos conhecer um pouco mais sobre a locomotiva a vapor. Vejam aí, né, que a primeira ideia, né, revolucionária foi de James Watt. Né? Ele projetou um caminho cilindro para que dentro um pistão pudesse ir e voltar, né, numa haste para este pistão. E esse conjunto foi chamado de virabrequim. Então, nesse pistão, ele se movimentava e essa movimentação é que fazia com que o vapor ali participasse O vapor já era a transformação da energia, né, térmica e para a energia mecânica, que era a movimentação. Vamos ver aí, né, o Richard Trevithick, creio que é assim, pegou a máquina a vapor de Watt e as locomotivas a carvão que existiam até o momento e fez ali uma combinação entre elas. Então, a partir desses esses dois, digamos assim, inventores, né, estudiosos dessas máquinas, eles já, então, fizeram uma combinação das tecnologias envolvidas nos dois modelos e assim criou a primeira locomotiva a vapor. Nós temos, inclusive, uma ilustração, né, dessa primeira locomotiva aí, como era a época. Tá? E essas locomotivas, elas estavam ali, como nós já comentamos, ajudando com que a produção industrial fosse então transportada, né, a longas distâncias, e essas distâncias ajudaram ao grande avanço da indústria naquela época. Mas vamos ver como era o funcionamento dessa máquina, né, a vapor aí, dessa locomotiva a vapor. Vejam aí. Estão vendo aí, né, toda a movimentação, esse princípio de funcionamento da máquina, né? Então nós temos o foguinho. Imagine que o fogo tá lá, né, logo acima da roda. Então essa roda aí, acima dela está o fogo e está havendo uma região de escape desse vapor para o meio externo, porque as máquinas térmicas, elas não são 100% no uso desse vapor, né, que é produzido, dessa energia que é produzida. Então há sim algum escape, mas lá nesta seta branca que vocês estão vendo aí, tá? Tem uma canalização desse vapor
né, de uma parte desse vapor, e lá em amarelo, lá embaixo, onde a seta está chegando, é o pistão. E percebam a movimentação que o pistão está fazendo, tá? Nestes dois espaços abaixo. Onde está em rosa, ou né, rosado, é a presença do vapor. Tá? Então, esse vapor que está entrando por um dos canais, ele ajuda a movimentar a roda. E aí, imaginem essa roda ajudando a locomotiva, aquele meio de transporte se deslocar de um lado para o outro, né, a longas distâncias, tá bom? Então, espero que vocês tenham compreendido aí e o funcionamento desse pistão que era ali onde ocorria. Vejam aí. Os impactos sociais e econômicos, né, das máquinas térmicas. O desenvolvimento das máquinas térmicas levou ao desenvolvimento da termodinâmica, como o estabelecimento da segunda lei da termodinâmica. O desenvolvimento da termodinâmica causou importantes avanços da tecnologia, né, de produção e de transporte. Esses avanços produziram grandes impactos na sociedade e no desenvolvimento das civilizações. Então, as civilizações daquela época, lá no início da Revolução Industrial, na Inglaterra e todos os países naquelas redondezas, todos eles evoluíram com o avanço do capitalismo, da venda dos produtos, do processo de industrialização em si. E nós temos esses produtos até hoje, vejam aí. Olha só, os impactos sociais e econômicos ainda, olha, com os carros, vocês estão vendo uma geladeira, vocês estão vendo o ar-condicionado. Imagina o que seria a nossa vida sem os ar-condicionados, né? As grandes geladeiras e os grandes veículos que estão no nosso dia a dia, né? Imaginem o quanto que esses equipamentos fazem hoje sentirmos, no caso do ar-condicionado, sentir o conforto dos ambientes onde estamos, né? Mas que eles todos fazem parte do nosso dia a dia e vão continuar evoluindo, porque novas tecnologias vão surgindo. As geladeiras, por exemplo, elas não são mais uma única porta, né? Elas já têm mais de uma porta, né? Porta superior separada do congelador, do refrigerador embaixo, né? Então, são exemplos de evolução, continua evoluindo essas máquinas. E os carros, então, nem se fala, né? Carros que são a motores, né, uso de combustível, né? E estão cada vez mais evoluindo, e aí a presença já no mercado de motores elétricos. Mas vejam aí o resumo sobre as máquinas térmicas. São todos os dispositivos que operam em ciclos termodinâmicos, tá? E que podem transformar parcialmente o calor em trabalho mecânico, conforme a sua eficiência. Então, aí nós temos que há uma fonte quente, né? E que essa fonte quente aqui está sempre na presença do calor, que neste calor ele vai induzir ali uma movimentação, uma alteração de estado físico. É a água basicamente que está participando desse processo, né, que é o fluido de trabalho. Há o resultado desse trabalho, que é no caso a transformação em energia mecânica, né? E para diversas finalidades. E esse calor excedido é o que é dissipado, o que digamos assim, perdido ao longo do processo, né? E aí é chamado, só para separar, de fonte fria. Então, todos esses dispositivos, eles têm esse processo aí no seu funcionamento, tá bom? Então, vejam aí que os motores de combustão interna, como aqueles que movem, né, os automóveis atuais, são exemplos de máquinas térmicas,
né? Então, essas máquinas térmicas, elas estão acontecendo ali, e aí a presença de quantas velas estão participando, quantos tempos, né, que ocorre entre essas velas para que ocorra, então, a combustão. Desde a ignição, né, no caso dos automóveis, como estamos comentando aí, até que ocorra ali a eliminação de fumaças, né, de resíduos para o ambiente, e que inclusive hoje é um dos grandes responsáveis, né, por essa poluição atmosférica, por problemas de saúde nos seres humanos, e também aí esse efeito estufa e aquecimento dessa atmosfera. Eles absorvem o calor que é produzido a partir da queima de uma mistura de combustível e ar que periodicamente é injetada no interior dos seus cilindros, que são as velas que eu comentei. Então, desse modo, né, parte da energia que é liberada durante a explosão, né, é convertida em trabalho por meio do movimento do pistão, que é uma das partes móveis do motor, usada para converter a energia térmica em energia cinética, né? Um dos tipos de energia que estão participando ali desse processo. E essa energia é a que vai causar a movimentação, né? É a que vai, então, ali participar do resultado, é o resultado dessa transformação de energia que vai fazer com que essas máquinas tenham um grande uso no nosso dia a dia. Então essa foi a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham compreendido, tá bom? Até daqui a pouco.